Você sabia que colocar alguma coisa no lugar de Deus impede o nosso relacionamento com Ele? Deus requer que Ele seja o primeiro, Ele seja exclusivo na nossa vida. Nós vamos estudar sobre isso hoje na nossa EBD Comentada Online. Eu já volto já já. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentada Online. O Senhor é aquele que tem nos ajudado e nos fortalecido. Hoje nós vamos estar estudando aí a lição de número 5, o reinado de Acasias. Foi um rei do Reino do Norte e é sobre isso que estaremos estudando hoje. Mas, como eu sempre faço, no início da nossa lição, eu quero pedir a você que você dê um like nesse vídeo, que você possa compartilhar lá no seu Facebook, no seu status do WhatsApp, também que você possa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tudo isso para colaborar com o andamento desse trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Vamos fazer uma oração para darmos início a esta aula de hoje, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por esta grande oportunidade de mais uma vez estar aqui para ministrar esta aula da EBD Comentada Online. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente para que eu possa ter o entendimento e ensinar as verdades da Tua Palavra. Também ilumine a mente daqueles que estão assistindo para que possam compreender as verdades da Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Vamos partir aqui para o nosso texto áureo da nossa lição. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O salmista aqui, ele fala que a malícia dos ímpios deve terminar, mas que Deus estabeleça aquele que vive de forma justa. Verdade prática, a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Elias é um exemplo porque ele não temeu falar a verdade de Deus, não as verdades dele, as verdades de Deus para aqueles reis. Leitura bíblica em classe está no segundo livro de Reis, capítulo de número 1, versículos 1 a 8, versículos 13 a 17. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Ele não estava buscando uma cura, mas ele estava buscando uma resposta nesse suposto Deus. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-Zebube, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subiste não descerás, mas sem faltas morrerás. Então Elias partiu. Então ele quer uma resposta de Baal-Zebube, mas quem responde é o Senhor e diz: você vai morrer porque foi consultar a outro Deus. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhe disse: Que há que voltaste? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-Zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhe disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E ele lhe disseram: Era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. Elias é reconhecido até mesmo pela sua forma de se vestir. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros
dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e lhe disse: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. E eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Versículo 16. E disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiro a consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Então Elias, ele comparece diante do rei Acasias e repete a mesma mensagem que ele havia mandado seus mensageiros entregar ao rei. Ele vai lá pessoalmente e repete a mesma mensagem, e assim se cumpriu o que Elias havia dito através do Senhor. Objetivo geral: ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. Então é muito importante nós termos um relacionamento íntimo com Deus. E se eu coloco outra coisa no lugar de Deus, eu estou impedindo este relacionamento de acontecer. Objetivos específicos: descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. Então, primeiro ponto é mostrar sobre a idolatria e a infidelidade de Acasias, que atrapalha qualquer relacionamento com Deus. Segundo, assinalar a coragem de Elias. Elias foi um profeta corajoso. Terceiro, identificar as consequências dos atos de Acasias. Para todo pecado existem consequências. Eu gostaria de relembrar aqui alguns acontecimentos rapidamente, desde Salomão até o rei Acasias. Preste atenção nisso aqui, ó. Reis do Reino do Norte, das 10 tribos. O Reino do Norte, eles tiveram 19 reis durante todo o tempo que ele existiu. Por quê? Porque houve um momento que veio ali o cativeiro assírio. Então o Reino do Norte foi levado e nunca mais retornou como grupo. Não voltou um grupo novamente, não houve isso, tá? Então eles foram levados. Durante o tempo que eles existiram, houveram 19 reis que reinaram. Todos os reis do Reino do Norte foram maus. Todos. Não houve um rei sequer que teve uma atitude que foi dita assim: e fez o que era bom diante do Senhor. Então nós vamos ver que o primeiro foi Jeroboão I, porque teve mais de um Jeroboão, tá? Nós temos o Jeroboão II, que foi o 13º rei. Então nós temos Jeroboão I, temos Nadab, temos Baasa, temos Elá, Ziri, Ori, Acabe, aí sim Acasias. Acasias era o 8º rei de Israel. Logo depois dele veio Jorão, tá? Depois veio Geu, Jeoacás, Joás, Jeroboão II, Zacarias, Saium, Menahem, Pecaias, Peca, Oséias. Todos esses foram reis do Reino do Norte e todos eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Então era importante mostrar isso, tá? Eles vieram numa decadência. Salomão começou o processo de idolatria, depois isso foi dando continuidade, passando de rei a rei, chegando a Acabe, chegando a Acasias e só piorando a cada momento. Tá? Introdução. O reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como o de seus antepassados. Após uma queda da sacada do palácio real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebube sobre o seu destino. Na verdade, ele já vinha cometendo vários atos, porque ele adorava Baal. Só que agora, no momento que ele está na cama, ele manda consultar um Deus que não é Deus e esquece de consultar o Deus de Israel.
o Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 16. Uma coisa é importante salientar aqui. Deus é um Deus longânimo. Deus é um Deus paciente. Longanimidade fala da paciência de Deus. Mas Deus também é um Deus santo. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus amoroso. Deus, ele vai deixando com que muitas pessoas vão fazendo coisas e elas pensam que aquilo não está sendo visto. Deus está vendo. Deus está contemplando. Só que chega um momento que Deus diz assim, chega. Só que nem eu nem você sabemos qual é a medida do cálice para vir o juízo de Deus. Muitas vezes na Bíblia o juízo acontecia mais rápido quando isso envolvia alguém que estava na liderança de um povo, aonde levava o povo a pecar, ou também acabava tendo consequências para o povo quando ele fazia algo errado. Por exemplo, Acã. Acã não estava na liderança do povo, mas Acã trouxe um prejuízo para o povo. O povo perdeu uma batalha por causa dos atos de Acã. Acã pegou o que não era para pegar na cidade de Jericó, que era anátema. Então o que Deus permite acontecer? Quando eles vão para a próxima guerra, eles perdem. E tudo aconteceu por causa de quê? Por causa de Acã. Deus havia falado que não era para pegar nada naquele lugar, mas Acã desobedece. Então o juízo vem logo sobre a sua vida, porque os seus atos estavam prejudicando outras pessoas. Às vezes parece que nada está acontecendo na vida de determinadas pessoas, porque aquilo tem muito a ver com ela própria. Mas em algum momento, Deus haverá de acertar conta com essas pessoas. Agora, a questão é, pode ser que essas contas sejam acertadas só no final. E aí vai ser triste, porque não vai se ter nada para fazer. Ou seja, vai se seguir para a condenação eterna. Nessa lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo o que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Acasias 1, um reinado marcado pela idolatria, o Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-Zebubi de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus, a sudeste de Canaã. Ao adoecer em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade a fim de saber se viveria ou morreria. Segundo Reis 1:2. A aula aqui, ela não é uma aula feita ao vivo, ela é uma aula gravada, mas ela também não é uma aula editada. Eu gravo a aula direto e ela é publicada. Eu não faço edição na aula, porque isso me custaria muito tempo. Eu tenho algumas atividades. Então, eu quero pedir perdão aqui, porque essa parte da introdução aqui, essa última tela, é da lição passada e ela não foi tirada. Então eu peço desculpa a você que está assistindo a aula, porque essa parte aqui, nessa lição, veremos como Elias desafiou, caiu um desânimo, era da lição passada, tá bom? Então eu tô fazendo essa correção aqui, tá? Então, aqui no primeiro tópico, nós estamos falando do reinado marcado pela idolatria. Então, ele era filho de Acabe e Jezabel, tá? Ele venerava o deus Baal-Zebub de Ecrom, tá? Uma das 5 cidades dos filisteus. E ele adoece e ele envia mensageiros para consultar se ele vai morrer ou não vai morrer. Ele não estava buscando cura, ele queria saber se morreria ou não morreria. Ou seja, um rei de Israel estava servindo a um Deus estranho. Não era o povo agora só servindo ao Deus estranho, era Acasias servindo ao Deus estranho. Anos se passaram depois daquele momento de Elias com os profetas de Baal. E agora Acasias está ali novamente adorando ao Deus estranho. Ou seja, não houve nenhum aprendizado de Acabe, não houve nenhum aprendizado com Jezabel. Ele estava ali vivendo na idolatria. Acreditava-se que Baal-Zebub era um deus que tinha o dom de profecia, da profecia. Também era chamado Senhor das Moscas também. Por isso Acasias enviou mensageiros a Ecrom para saber se viveria ou não após sua queda e consequente enfermidade. Essa atitude de Acasias evidencia a descrença e o desrespeito do rei pelo Deus de Israel. Você imagina,
você é um israelita, você tem ciência através dos contos que foi falado através dos pais, dos avós, né? E aí você tá ali agora adorando a um Deus estranho, sabendo que quem tirou o povo do Egito foi o Senhor, sabendo que quem fez promessa de criar uma nação foi o Senhor, e agora Acasias está adorando Baal, o Deus que era de outros povos, que era o Deus dos filisteus. Como Acasias podia ignorar que aquele falso Deus era irreal, sem sentido e impotente, e que jamais receberia qualquer resposta sobre o seu destino? Como é que ele podia fazer um negócio desse se ele sabia que ele não era um Deus? Como podia fazer um ídolo mudo e morto seu Deus? Que coisa terrível. Baal também era o deus dos fenícios. A sua mãe, Jezabel, é o deus dos filisteus. Então, havia algumas diversidades, né? Então, havia o Baal, Zebub. Então, cada um, né? Havia ali aquelas diversidades, iam dando novos nomes para Baal. E é uma coisa terrível, para ter seu Deus próprio. Não, aqui é o Baal Zebub, aqui só é o Baal, aqui é Astarote, e aí assim ia, né? Então, cada um criava o seu próprio Deus, mas o Deus criador do céu e da terra estava vendo tudo. É lamentável que a cegueira e a tolice de certas pessoas façam buscar alternativas para servirem a Deus. Ficam desesperadas em busca de resposta e acabam recebendo mensagens que não vêm da parte de Deus. Se você pegar o Facebook e você pesquisar, você vai encontrar um monte de páginas ou grupos que são especializados em pessoas postarem lives entregando revelação para os outros. Você chega nessas lives, às vezes está assistindo 50, 80, 100, 200, 500, 1000 pessoas aquela live para poder receber uma revelação. Estão buscando a palavra de Deus aonde não deveriam buscar. Irmãos, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Eu creio na profecia. Eu creio que Deus revela. Eu sou um pentecostal pela bondade de Deus. Eu creio que Deus revela. Mas quando Deus quer revelar, quando Deus quer usar em profecia, você não precisa buscar, não. O Senhor, a mensagem vem até você. Você vai ver que Deus mandou Elias, mesmo ele tendo Acasias indo buscar o outro Deus, Deus manda Elias vir falar com ele. Quando Deus quer falar com você, ele vai dar um jeito da mensagem chegar até você. Você não precisa ir buscar mensagem, sair correndo atrás de profeta e buscar revelação. Tem pessoas desesperadas. Tudo que ele vai fazer, ele vai buscar revelação. São pessoas que não estudam a palavra de Deus, que não valorizam a palavra de Deus. Você acha que Deus ia perder o tempo dele colocando 40 homens diferentes aproximadamente para escrever a Bíblia num período de 1600 anos? É isso mesmo que eu estou dizendo a você, para que hoje você vá seguir aquilo que os outros vão falar e buscar revelação e buscar profecia. Você acha realmente? Então não precisava de revelação bíblica, não precisava da Bíblia. Bastava que nós continuássemos procurando por aí pessoas para falar o que Deus quer falar. Se Deus deu a revelação é porque há necessidade. Deus fala de várias formas, mas a nossa regra de fé e conduta é a Bíblia. Pastor, 40 escritores diferentes, sim. 1600 anos aproximadamente, sim. 3 línguas diferentes escrita a Bíblia, sim. Hebraico, aramaico e o grego koiné. Pastor, eu queria aprender mais sobre isso. Você pode clicar aí na descrição desse vídeo, tá? Tem o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo, no qual eu, pela bondade de Deus, sou aluno. Vá lá, clique no link, conheça melhor e se matricule e aprenda mais a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, quantas pessoas buscando revelação e profecia para tomar decisões da vida? E o pior de tudo, profecias e revelações que às vezes vão totalmente contra a palavra de Deus. E mesmo assim eles acham que é da vontade de Deus. Isso é muito triste. Você ir para um lugar, para um monte, para uma vigília. Nada contra, já fui muitas vezes a monte, já fui muitas vezes a vigília. Mas aí chegar lá e alguém profetizar para você: esse casamento que você está casado não é da minha vontade. Eu vou te dar um novo casamento. E a pessoa está lá casada e agora vai abandonar o seu cônjuge porque o profeta entregou que não é da vontade de Deus.
Só que essa mensagem não vem da parte do Senhor. Deus não desfaz casamento. Deus não vai usar ninguém para desfazer casamento de ninguém. Toda dissolução de um casamento não é pela vontade de Deus. Deus até permite acontecer por causa da dureza do coração dos homens. Mas Deus nunca vai decretar um casamento terminar. E tem gente entregando que Deus mandou você se divorciar e se casar porque aquele casamento que você se casou não era da vontade dele. Coisas absurdas as pessoas entregam. Tá? 2. Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. No seu curto reinado de 2 anos, ele só reinou 2 aninhos, tá? 2 aninhos. Conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Acasias era um rei mau, era um rei perverso. Teve outros reis que vai estar escrito: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Acasias, em 2 anos, fez muita maldade, superando o período que outros reis tiveram de 2 anos, foram mais tempo rei, mas durante 2 anos comparado do Acasias com os outros reis, Acasias foi muito mais mau, muito mais perverso. Só que a questão é, Acasias segue os passos do seu pai e da sua mãe. A pergunta é, você que é pai, você que é mãe, qual é o testemunho, qual é o exemplo que você está dando para o seu filho, para a sua filha? Porque nós somos observados pelos nossos filhos. Há muitos pais que dizem para os filhos fazerem coisas que eles não fazem, eles não praticam, e eles querem que os filhos façam. É aquela tal ordem: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Errado! Ensina o menino no caminho que deve andar. É no caminho, não é o caminho. No caminho é ir junto. No caminho é mostrar vivendo com exemplo. O caminho é dizer, vai por ali, mas a pessoa não vai. Então ensina o menino no caminho que deve andar. Entenda isso aqui é importante. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão: instrui o menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Uma vez que a palavra de Deus foi afixada no nosso coração, ainda que nós tenhamos altos e baixos, nós vamos sempre se lembrar da palavra de Deus. Só que Acasias não foi criado no temor do Senhor, não foi dado a ele limites, era um rei que fazia o que dava na sua cabeça. Você que é pai, você que é mãe, precisa dar limite ao seu filho, precisa dar limite à sua filha. Você não pode deixar ele fazer o que ele quiser. Quantos pais alegando o seguinte: ah, mas eu dou pro meu filho isso porque eu não tinha, então eu tô tentando dar o melhor pra ele porque eu não tive. Mas você não teve aquilo que você sonhava, mas olha só o seu caráter, olha só a sua conduta. Agora você enche seu filho de coisas achando que essas coisas vão suprir a formação do caráter dele. Aí o filho não tem limite, o filho pede uma coisa, o pai e a mãe vai lá, sem poder, se endivida todo, vai lá e compra. Aí o filho pede outra coisa, vai lá e compra aquilo de novo. E aí quando vê que não, os pais estão extremamente endividados e os filhos estão totalmente mal acostumados, não acham limite para as coisas. Agora preste atenção, um dia ele vai crescer, não vai poder mais contar contigo, papai e mamãe, na parte de suprir em tudo. Aí o que? Porque quando cresce, aí os pais vão dizer, não, agora é com você, por sua conta. Como ele conseguia as coisas muito fácil, sem entender limite, sem ter limite, sem entender que tinha coisas que ele não podia obter porque ia além dos recursos dos pais, agora ele vai procurar meios que ele possa conseguir as coisas fácil. E um desses meios, às vezes, é entrar para a vida do crime, é entrar para a vida do tráfico. E aí você vai reclamar, é entrar para a vida da prostituição. Mas você colaborou. Você não mandou o seu filho, você não disse para ele ir para lá, mas você colaborou em ele ir para esse lugar. Por quê? Porque você não colocou limite. Pastor Mário Luna, então o senhor está dizendo que todo filho que às vezes, depois que cresce, vai para a vida do tráfico, vai para a vida das drogas, vai para a vida do crime, vai para a prostituição, é porque os pais não criaram da forma correta? Nem sempre. Mas existe uma boa condição de filhos seguirem esse caminho, uma boa possibilidade de filhos seguirem esse caminho quando eles não têm limite. Porque eles vão querer, não vai ter, e eles vão arrumar uma coisa fácil para conseguir o que eles querem, tá? 1 Reis, capítulo 22, versículo 51 a 53, na Almeida Revista Corrigida diz:
E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá. Havia uma comparação em que ano estava o rei de Judá, reino do sul, e em que ano estava o reino do norte, tá? E reinou 2 anos sobre Israel, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e aí vai explicar por quê. Porque andou nos caminhos de seu pai, que era um idólatra, como também nos caminhos de sua mãe, que era uma idólatra também, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Por quê? Porque colocou 2 bezerros para poderem ser adorados, um na cidade de Dan e o outro na cidade de Betel. Então, Jeroboão, para não perder sua liderança, quando o povo saísse de lá do reino do norte, fosse adorar em Jerusalém e quisesse ficar com Roboão, o que ele faz? Ele estabelece uma adoração paralela que não era adoração ao Deus vivo. E serviu a Baal e se inclinou diante dele. Quem? Acasias. E indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Veja uma coisa interessante. Se inclinou ou beijar, né? Porque quando Deus fala para Elias que havia 7.000 que não haviam dobrado seus joelhos, se prostrado, né? Então se inclinar tem a ver com a adoração, com a idolatria. Então quando o texto diz, como está aqui, tá? Se inclinou, quer dizer serviu. Dobrar o joelho, serviu. Reverenciou. Quando nós dobramos o nosso joelho para orar ao Senhor, nossos joelhos para orar ao Senhor, nós estamos reverenciando Ele. Isso não quer dizer que você não possa orar em pé, sentado. Não é isso, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que é uma forma de mostrar a nossa reverência. É claro que tem que estar o corpo alinhado com a atitude do coração, que eu posso me ajoelhar e estar numa atitude soberba diante de Deus. Pode acontecer também, tá bom? Síntese do tópico 1. Os erros ou as más condutas cometidas por nossos antecessores não devem ser repetidas. Então ele tinha exemplo dos erros do pai, da mãe e dos outros reis. Ele seguiu a mesma coisa. Número 2. Elias desafia a adoração a Baal. Mais uma vez. Já tinha feito isso no passado e está fazendo novamente. Por quê? Porque continuam adorando ao Deus estranho chamado Baal. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-Zebub, mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortasse com uma dura palavra. Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Segundo Reis, capítulo 1, versículo 3, parte B. Uma coisa muito interessante é que Deus tem formas de se manifestar totalmente diferentes. Uma hora ele vem e fala diretamente com Elias, outra hora ele vem e manda um anjo falar com Elias. Então Deus tem formas de trabalhar. Uma hora ele manda os corvos alimentar Elias, outra hora ele manda a viúva alimentar Elias, outra hora ele manda o anjo alimentar Elias. Então não espere que todas as vezes Deus vai operar da mesma maneira, da mesma forma, usando o mesmo método, porque Deus tem formas variadas de operar e de agir. É interessante observar que o rei manda seus servos consultar o falso deus Baal-Zebub sem ninguém saber de nada. Ele só manda os servos ir lá. Mas o verdadeiro Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Atributos de Deus, também é estudado na teologia. Atributos de Deus comunicáveis e incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles atributos que nós também temos. Deus também compartilha conosco aqueles atributos. Por exemplo, santidade. Deus compartilha a sua santidade conosco. Por isso nós precisamos viver uma vida de santificação. Mas atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não comunica. Por exemplo, onisciência. Deus sabe de todas as coisas, nós não sabemos. Onipotência, Deus tem todo o poder, nós não temos. Onipresença, Deus pode estar em todos os lugares, nós não podemos estar. Então, quando você estuda teologia, você vai estudar uma matéria chamada a doutrina de Deus, e aí você vai aprender sobre essas coisas. E aí eu volto novamente a incentivar você a se matricular num curso livre de teologia, e eu estou indicando para você o curso que eu estudo da Faculdade Vitória em Cristo, que o link está aqui na descrição desse vídeo. Você vai ser um aluno, você vai aprender, você vai colaborar com o crescimento do reino. Então analise lá o curso e se matricule, e que o Senhor possa abençoar seus estudos, tá bom?
Por isso Elias interceptou os enviados do rei e lhe transmitiu uma mensagem que serviria tanto para repreender o rei como para incutir-lhe algum bom senso. Por que desejava consultar o Deus morto de Ecrom, quando o Deus vivo de Israel estava à sua disposição para dizer-lhe o que aconteceria? Por certo, o rei morreria. Então, ele consulta um Deus morto quando ele tem um Deus vivo. Que coisa terrível é a gente se voltar para um Deus morto quando nós temos um Deus vivo. Como é que nós vamos ter um relacionamento com um Deus morto se ele tem olhos e não vê, boca e não fala, ouvidos e não ouve, pés e não andam, mãos e não apalpam? Como é possível isso? Nariz e não cheiram. É um Deus morto. E é isso que Acasias está fazendo, tá? Então a palavra de Deus para ele é: você vai morrer. 2. A resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Segundo Reis 1, versículo 9 a 13. Mas nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Segunda Reis, capítulo 1, versículo 14. Por que é que Elias, nas 2 primeiras vezes, com os 2 primeiros capitães, por que Elias não foi? Porque na verdade, se Elias vai, ele vai como prisioneiro, ele vai vulnerável. E Deus estava mostrando para Acasias que ele era superior infinitamente do que Acasias. Acasias era um rei colocado na terra. Deus permite reis serem estabelecidos, mas Elias era o representante de Deus na terra. Então, se Elias vai por ordem do rei, isso traria um desprezo ao Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor não deixa Elias ir. E como consequência, aqueles homens com coração arrogante tiveram também uma punição. Na terceira vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e dos seus soldados, ajoelhando, suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. Segundo Reis 1:13. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que o acompanhassem até o palácio em segurança. Segundo Reis 1:15. Acasias, como rei, tinha uma compreensão totalmente errada sobre sua posição, pois achava que seu poder era ilimitado e poderia capturar até mesmo um profeta de Deus, o profeta do Deus verdadeiro. Era um rei arrogante e prepotente. Esse rei se negava a reconhecer a vontade de Deus, mas para fazer prevalecer a sua vontade, envia 2 oficiais com 50 soldados cada um, no qual estavam com seus corações arrogantes, assim como seu rei, e por isso sofreram o juízo de Deus. Porém, o terceiro oficial, com seus 50 homens, se apresentou ao profeta em estado de humilhação, reconheceu sua condição, tá? E assim, por bondade e misericórdia, o Senhor o poupou e ainda enviou Elias com eles. Então, aquilo que os outros 2 capitães de 50 não conseguiram, esse capitão conseguiu. Por quê? Porque ele se voltou em humilhação. Ele reconheceu o Senhor. Ele reconheceu o profeta. Não se consegue nada lutando com Deus. Se formos lutando da forma errada, tá? Se lutar aqui é no sentido de fazer como eu quero. Se formos bem-sucedidos com Ele, será por meio de súplicas. Então, lutar em oração, clamar, suplicar, se humilhar, não é dizer assim: não, Deus, tu tem que fazer, que eu sou teu filho, e eu tô determinando, eu tô decretando, eu tô ordenando. Isso é ser soberbo. Isso é não saber o seu lugar de servo. Deus está aqui, você aqui. Servo não grita com seu senhor. Servo não impõe nada para o seu senhor. Servo só faz o que o Senhor manda, mais nada, tá? Então não tem isso, tá? Se não cairmos diante de Deus, devemos nos curvar diante dele. E aqueles que aprendem a ser submissos com as fatais consequências dos outros, são sábios para o seu próprio bem. O que nos ensina a lição de Acasias? Que nós não podemos nos voltar para outros deuses, que nós não podemos desprezar o Deus criador do céu e da terra, porque mais cedo ou mais tarde haverá consequência para a nossa vida.
O que nos ensina os erros das pessoas que estão contidos na Bíblia? Justamente isso. Não vale a pena errar diante do nosso Deus. Não vale a pena seguir o caminho do pecado. Não vale a pena viver uma vida na prática do pecado. Não vale a pena. É isso que nós aprendemos. Mas se nós não aprendemos com isso, vamos repetir o caminho que eles caminharam. E vamos ter as consequências que eles tiveram, ou piores. 3. O ministério de fogo. Elias pode ser chamado profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu no Monte Carmelo com os profetas de Baal, 1 Reis 18:38. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta, se manifestou por fogo. E embora a presença dele não estivesse nesse elemento, Deus se manifesta, mas a presença de Deus não estava no fogo. E quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães. 2 Reis 1:10-12. A manifestação de Deus com fogo por meio do profeta Elias tinha também a intenção de desmascarar a Baal, já que ele era considerado também o Deus do fogo. Baal se mostrou impotente em se manifestar com fogo e também em proteger os seus adoradores, porque ele nem se manifesta e nem protege. Deus tanto enviou fogo para manifestar sua presença e seu poder, como para executar juízo sobre os soldados e seus capitães. Então, Deus é o Deus que se manifestou com fogo através do profeta Elias. Síntese do tópico 2. Servir a Deus e permanecer fiel requer coragem e determinação diante dos desafios e adversidade. Por quê? Porque falar a verdade diante de um rei, você precisa ter coragem. Você não pode ser uma pessoa que tem medo. Você precisa ter coragem. Você precisa romper os desafios. 3. A doença de Acasias e sua morte. O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. 2 Reis 1:4. Que responsabilidade, irmãos. Que responsabilidade. Por consequência de sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Então, mesmo conhecendo, ele estava cometendo idolatria de forma aberta, sem se preocupar. Então a sentença de Deus vem. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Sabe o que isso significa? Existem pessoas que ouviram a palavra, são orientados na palavra, mas decidiram continuar vivendo na prática do pecado. Mais cedo ou mais tarde, a justiça de Deus se manifestará. Então, é tempo de se arrepender. Os monarcas bíblicos serviam tanto de guias políticos como os espirituais do povo. Então, um rei, ele era um guia político, mas ele também era um guia espiritual. Tanto é que Deus usa Jeremias e Ezequiel para falar: ai dos falsos pastores. Por quê? Porque estava falando também com os reis. Quando um rei não fazia o que era reto diante do Senhor, logo suas ações refletiam nos seus súditos. Ou seja, se o rei anda em desobediência a Deus, os que estavam junto dele também iam passar a andar. Aqueles que serviam no seu reinado passariam a andar. Se um pai e uma mãe andam em desobediência a Deus, provavelmente os filhos vão seguir o mesmo caminho. Principalmente quando eles são servos de Deus, o pai e a mãe. E aí os filhos veem eles andando daquele jeito, acham que isso é normal, que isso é vida cristã, e seguem os mesmos passos. A sentença pelos pecados do rei Acasias havia sido proferida e ele certamente morreria. Muitos cristãos vivem na prática do pecado, mas acham que sairão impunes, pois nada tem acontecido. Porém, o dia de acerto de contas chegará. Que o Senhor tenha misericórdia e levante Elias para denunciarem seus pecados, para que possam se arrepender, pois caso não o façam, poderão sofrer a condenação eterna e dessa forma não haverá mais nada a fazer. Se nós não nos arrependermos enquanto há tempo, poderemos partir daqui sem salvação. E se partirmos daqui sem salvação, não tem mais jeito. Então que o nosso coração se volte para Deus, que nós venhamos temer a Deus, que nós não venhamos servir a nós mesmos, porque Deus nos chamou para fazer a vontade dEle, não a nossa.
2. A determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. Desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Segundo Reis 1:16, parte B. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade e a falta de medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu, tá? Ele morreu. Elias era um servo que não temia falar a verdade. Você teme falar a verdade? Elias tinha compromisso com Deus que o chamou. Muitos hoje mudam a mensagem para agradar pessoas e receberem lugar de honra e até benefícios materiais. Eles não honram o Deus que os chamou. Isso é, se na verdade de fato foram chamados. Então o que nós vemos aqui nesse comentário? Nós vemos que Elias era um homem que falava a verdade. Nós vemos que Elias tinha compromisso com o Deus que o chamou. Nós vemos que Elias não mudou a mensagem, porque a mesma mensagem que ele disse para os servos de Acasias ir lá falar, ele repete ela na presença do rei. Só que tem muita gente mudando a mensagem para agradar as pessoas, receber lugar de honra e até mesmo benefícios materiais. E eles não honram o Deus que os chamou. Isso é, se na verdade eles foram chamados, porque existem pessoas que se levantaram para o ministério por conta delas. Então, saiu por aí pregando, ensinando, saiu por aí cantando, fazendo outras coisas, mas o Senhor não tem esse ministério na vida dessa pessoa. Ah, pastor, mas ele faz com tanta boa vontade, Deus pode dar, né, pela bondade dele. Não, Deus não vai dar, sabe por quê? Porque o que Deus tem para dar já está planejado desde o início. Porque Deus é onisciente, então você não tem como pegar Deus de surpresa. Você não tem como falar assim, Deus resolveu agora dar esse ministério. Não, ele já tinha. Ele só foi entregue, ele só foi visualizado pela pessoa naquele momento. A pessoa descobriu naquele momento, mas Deus já tinha esse plano com ela antes mesmo dela nascer, porque Deus é onisciente e Deus é presciente. Então nós não podemos trocar a mensagem para poder ter agenda, para poder agradar o povo, para poder ter recurso financeiro de volta, ter retribuição financeira. Elias falava aquilo que Deus mandou ele falar. E mais, ele falava e se cumpria. Um dos maiores problemas hoje das profecias e das revelações que são entregues é que muitas delas, e eu estou aqui para dizer que a maior parte, não é a menor parte, é a maior parte, são entregues e não se cumprem. E a desculpa é, você não teve fé, você não acreditou, você isso, você aquilo. Só que muitos chegam e contam até dia. Conta 30 dias a partir de hoje e tu verá depois dos 30 dias a tua vitória chegar. Passa 30, 60, 90, 120, enfim. Passa um ano, 2, 3, 5 e vitória que é bom nada. Aí se você for falar, vai dizer, é porque você não creu. A profecia e a revelação não foi condicional, não foi dito que se cresce, não foi dito que se fizesse alguma coisa ia receber, foi dito que seria feito e ponto final. Deus não tem duas palavras, Deus tem uma palavra só. Deus é tão justo com o que ele fala, que se Deus disser para uma pessoa assim, eu vou te prosperar materialmente, ainda que essa pessoa saia da presença de Deus, essa bênção da prosperidade financeira na vida dele, porque prosperidade não é só prosperidade financeira, mas eu tô falando aqui de condição financeira melhor. Se Deus prometeu, ainda que ela esteja fora da presença de Deus, aquilo acompanha ela. Ela pode até nem saber administrar, mas vai acompanhar, porque não era condicional. Agora, se for condicional, Deus vai dizer assim, se tu me obedeceres, se tu viveres na minha presença, se tu fizeres o que eu quero, eu vou te abençoar financeiramente sempre. Aí a pessoa sai da presença, a pessoa não obedece mais, aí a vida dela começa a oscilar. Mas se Deus falar que vai fazer, independente de como você vai proceder, ele vai fazer. Então tem muita gente entregando coisas que Deus não mandou entregar porque não se cumpre. 3. As qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração do Deus de Israel, em condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças. Elias era muito claro, muito genuíno naquilo que falava.
tá? Então você tá vendo que Elias era um homem que ele tinha intimidade com Deus, ele tinha zelo em promover a adoração. Zelo é uma ardente vontade. Elias não conseguia lidar com aquela forma que o povo estava fazendo ali. Então Elias era zeloso. Fidelidade, além de tudo, a coragem. Elias era corajoso. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Precisamos, como Elias, ter coragem de enfrentar o que pode impedir a nossa relação com Deus. Coragem não é sinônimo de soberba, de arrogância, tá? Mas conforme mostra a sua raiz etimológica, ou seja, a raiz da palavra, pois a palavra vem do termo coração, traz a ideia daquilo que é profundo, central, inegociável. Então a pessoa tem coragem porque ela defende o que é profundo, o que é central, o que é inegociável. Não tem nada a ver com soberba. Tem gente que fala assim: ah, eu falo mesmo porque eu falo, desculpe aqui a expressão, eu falo na cara. Isso muitas vezes está sobrecarregado de soberba. Eu falo a verdade. Falar a verdade não é ser ignorante. Falar a verdade não é ser soberbo. Elias falou a verdade. Até para falar a verdade você precisa saber o momento de falar e como falar, tá? Não é falar de qualquer maneira. Isso implica ter coragem de não negociar o que é precioso, não se dobrar diante das adversidades. É preciso finalmente entender que o pecado pode destruir nossa vida com Deus. Você sabia que o pecado pode destruir a sua vida com Deus? A minha vida com Deus? Então nós temos que ter coragem para lutar contra o pecado. Não podemos ser condescendentes com ele. Eu não posso ser condescendente com o pecado, ser tolerante com o pecado. A primeira pessoa que eu preciso me preocupar em pecar sou eu. Com o pecado, sou eu. Às vezes eu estou preocupado com o irmão, com a irmã, com aquele, com aquela, e eu. Você precisa se preocupar primeiro com a sua vida espiritual, em como você está andando diante da presença de Deus. Quando você ouve uma pregação, quando você estuda a palavra de Deus, você está estudando, ouvindo para você primeiro. Mas muita gente vai ouvir, né? Isso é para fulano, isso é para fulano. Nada é para ele. E é por isso que você não tem crescimento espiritual. É por isso que você vive repetindo os mesmos erros de sempre. É por isso que você vem apresentando as mesmas fraquezas do mesmo jeito e cada dia piora. Por quê? Porque você não aprende a palavra para você praticar. Você quer aprender a palavra para mandar os outros praticar. A primeira pessoa que precisa praticar a palavra é você. Sou eu. Eu preciso praticar primeiro para depois eu poder ensinar. Veja que Esdras 7:10 vai dizer: primeiro Esdras propôs conhecer, ou seja, buscar a lei, conhecer a lei. Segundo, ele buscou praticar a lei e só depois ensinar. Tem gente que quer aprender para ensinar, mas não quer praticar. Quanto mais você aprender e quanto menos você praticar, você vai ter sérios problemas. Sabe por quê? Porque quando você só entende para poder ensinar, você não está alimentando a sua vida espiritualmente falando. Então você não está tendo crescimento. E o inimigo, mais cedo ou mais tarde, ele vai conseguir te acertar. E ele vai conseguir te paralisar. Então aprenda a estudar para praticar. Só depois, se Deus tem um chamado na tua vida, ensine ou pregue. Síntese do tópico 3. Os pecados constantes e a falta de arrependimento pode nos levar à morte física ou espiritual. Levou à morte física de Acasias. Levou à morte física de Ananias e Safira do Novo Testamento. Mas pode levar à morte espiritual. Porque para morrer fisicamente, Acasias já estava morto espiritualmente há muito tempo. Para morrer fisicamente, Ananias e Safira já estava morto também há algum tempo, tá? Conclusão. O reinado de Acasias foi marcado pela idolatria. Não foi marcado pelo temor, pela fidelidade, pela obediência. A vida de Jó foi marcada pela integridade. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, pela retidão, reto,
por ser temente a Deus e por se desviar do mal. A vida de Acasias foi marcada pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Por que infidelidade? Porque toda vez que eles adoravam outros deuses, eles estavam cometendo adultério espiritual. Toda vez que eu passo a servir o mundo, a fazer as coisas do mundo, eu estou cometendo um adultério espiritual contra o Senhor. Porque o Senhor, ele não divide a adoração. Eu não posso servir a Deus e servir ao mundo. Eu não posso servir a Deus e servir a mim mesmo. Quem está no centro da sua vida? O mundo? Você mesmo ou o Senhor? Você escolhe. Se for o mundo, ou você mesmo, ou o mundo e você mesmo, na verdade você está agradando o diabo e desagradando a Deus. Porque quando você serve ao mundo, e mesmo tendo na igreja, mas se você se conforma com o mundo e você se agrada a si mesmo, você vive de acordo com a sua vontade, isso não tem nada a ver, isso não tem problema, isso não tem importância, mas a Bíblia diz que tem problema, tem tudo a ver, tem importância. Então você está servindo a você mesmo. Quando você serve a você mesmo, você está desagradando a Deus e está servindo o inimigo da sua alma. Porque a obra do inimigo da tua alma, o objetivo do inimigo da tua e da minha alma é nos desviar do caminho da obediência. Então tem o caminho da obediência e da desobediência. Quem está responsável pelo caminho da desobediência? Satanás, juntamente com todos os demônios. Quem é responsável pelo caminho da obediência? O nosso Senhor. Então siga o caminho da obediência. Tá bom? Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Acasias. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso. E se fosse preso não teria nenhum problema, porque importa mais agradar a Deus do que os homens, e muitos homens de Deus sofreram. Capítulo 11 de Hebreus vai falar dos heróis da fé. Pagaram com a vida por obedecer ao Senhor. Certo? Não foi o caso de Elias, mas ele quase foi preso. Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. 2 Reis, capítulo 1, versículo 10. Então, nós precisamos seguir o caminho de Elias. Servir a Deus, honrar a Deus, ser obediente a Deus, dizer não à idolatria, dizer não a servir a nós mesmos, observar o exemplo dessas pessoas que seguem o caminho errado e o que acontece na vida delas. Deus é um Deus amoroso, mas Deus não negocia princípios. Deus não vai ficar de braço cruzado vendo as pessoas transgredirem a sua lei e ficar por isso mesmo. Pode até aparentemente nessa vida parecer que não está acontecendo nada, mas se a pessoa partir sem se arrepender, ela tem toda a chance que se ela não se arrepender, aí não tem jeito mesmo. Se ela partir sem se arrepender, ela não terá a vida eterna, ela não receberá a vida eterna, porque ela estava em desobediência contra Deus. Deus levanta homens e mulheres para andar em obediência à sua palavra. Pois bem, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos estudar na próxima lição, lição de número 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Esse é o tema da próxima lição. Eu vou pedir a você mais uma vez, dá um like nesse vídeo. Não deixe de dar um like, ajude o canal. Também compartilhe lá na sua rede social essa aula, tá? No seu Facebook, no status do seu WhatsApp. É só você clicar em compartilhar. Aí você tem lá como mandar para o seu Facebook ou copiar o link, vai lá no status do teu WhatsApp, cola lá, pronto. E aí as pessoas vão poder assistir. Também você pode se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações para ficar informado de cada nova publicação que vir. Você também está convidado, caso queira conhecer, o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo, no qual eu e minha esposa somos alunos, e eu estou indicando para que você possa ter um crescimento, para que você possa aprender mais a palavra de Deus. O link está na descrição desta aula. Você clica ali, vai lá ler, conhece melhor tudo que vai acontecer, tá? Durante o curso, e aí você faz a sua matrícula. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque eu estou falando daquilo que eu estou estudando, juntamente com a minha esposa. Bom, vamos fazer uma oração para dar o término desta lição de hoje. Foi uma aula um pouco mais curta, como as de costume, mas graças a Deus por isso, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa aula maravilhosa. Agora eu quero pedir ao Senhor que aplique no meu coração as verdades, como no coração daqueles que estão assistindo esta aula. Porque, Senhor, nós não podemos nos voltar a adorar outros deuses,
E adoração a outros deuses não é só adorar a imagem. Eu posso adorar a mim mesmo, eu posso adorar o dinheiro, eu posso adorar a minha esposa, eu posso adorar filhos, a esposa pode adorar marido, podemos adorar pai, mãe. Não, ninguém pode estar no teu lugar. A adoração é só para o Senhor. Senhor, que sejamos corajosos também para combater o pecado, para anunciar a tua palavra, mas que não venhamos ser soberbos, arrogantes, que venhamos vigiar com a nossa vida. Senhor, continua nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e a sua família, e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Ore por mim e pela minha esposa, porque nós carecemos que vocês nos ajudem em oração. Deus seja louvado.